Olá, olá meus amigos e minhas amigas, meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial da Unifev de Votuporanga e esse é o seu canal do Tabelião. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre a matéria empresarial. A aula de hoje é sobre sociedades não personificadas. Você ficará sabendo quem são essas sociedades não personificadas e quais são as suas principais regras e nuances. Não vá perder essa aula sensacional! O professor William Douglas, um dos maiores especialistas em concurso público do Brasil, diz que quem sabe o índice sabe metade da matéria. E em direito societário isso não é diferente. Se você abrir o Código Civil, lá no capítulo atinente ao direito de empresa, você verá, no ponto específico quanto às sociedades, que existem as sociedades personificadas e as sociedades não personificadas. As sociedades não personificadas são aquelas que não possuem personalidade jurídica. Olha só, antes de avançarmos na matéria, uma observação. A doutrina diz que o termo sociedades não personificadas possui uma contradição em si. As sociedades, o termo sociedade, pressupõe regularidade, pressupõe personalidade jurídica e que o termo sociedade não personificada seria um termo contraditório em si mesmo. Uma segunda observação é de que as normas atinentes às sociedades não personificadas valem não só para sociedades empresárias, aquelas que se encaixam no artigo 966, como também vale para sociedades simples, aquelas que, por um raciocínio contrário senso, são consideradas não empresárias. Exemplos de sociedades simples: sociedades de advogado, de engenheiros, de arquitetos e as cooperativas. Esses caras, quando se formarem sociedades que não se constituem, que não têm personalidade jurídica, terão aplicação nas normas que nós estudaremos hoje. Existem dois tipos de sociedades não personificadas. A primeira delas é a sociedade em comum e a segunda delas é a sociedade em conta de participação. Vamos iniciar pelo estudo da sociedade em comum. A sociedade em comum, segundo a doutrina, ela pode ser de fato ou irregular. A sociedade de fato é aquela que não possui um documento que vai normatizar a relação entre os sócios. Já as sociedades irregulares são aquelas que possuem um documento que vai reger as normas entre os sócios, mas esse documento não foi levado à junta comercial, ou as alterações desse documento não foram levadas à junta comercial. Então, nesse ponto das sociedades irregulares que possuem um documento, nós temos a possibilidade da irregularidade originária e da irregularidade superveniente. Por exemplo, nós temos lá que um documento que rege uma sociedade entre mim e um amigo meu, e aí eu não levo esse documento a registro na junta comercial. Eu tenho uma irregularidade originária, mas pode haver uma irregularidade superveniente. Essa irregularidade superveniente poderia ocorrer por hipótese no caso do falecimento de um sócio ou do exercício do direito de retirada, quando o sócio se retira da sociedade e o contrato social não é levado a registro perante a junta comercial. Esta alteração não é levada a registro perante a junta comercial. Então, em todas estas situações, na irregularidade originária, superveniente e na de fato, nós temos a aplicação das regras das sociedades em comum. Mas, diante desta irregularidade, às vezes numa situação de fato, uma sociedade de fato, tem lá uma hipótese, aqui um exemplo, dois amigos se juntam para montar aí um restaurante. Este restaurante aí vai vender comida por quilo e aí esses amigos se juntam, um compra cadeiras, outro mesa, fogão, geladeira e montam ali aquela sociedade para vender aí a comida por quilo. E aí fica aquela situação de fato.
Mas pode acontecer de ter sido feito um contrato, esse contrato não é levado a registro, ou numa terceira hipótese, ele é levado a registro, mas as alterações não são realizadas. Então, em todas essas circunstâncias, aplicam-se as normas da sociedade em comum. Mas, se houver alguma quesila, alguma ação, algum problema, como que se comprova a existência da sociedade em comum? Depende de quem está litigando. Se houver litígio entre os sócios, a sociedade em comum se prova apenas e tão somente por meio escrito. Contudo, se a quesila se faz de um terceiro alheio à sociedade em face da sociedade em comum, admite-se a comprovação da existência dessa sociedade em comum por qualquer meio admitido em direito. E aí nós temos que entender se existe ou não a aplicação da regra da responsabilidade subsidiária dos sócios. Inicialmente, já consigo sedimentar para vocês que a responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais é solidária e ilimitada. Solidária e ilimitada. Vejam só, patrimônio pessoal dos sócios pode ser totalmente invadido até sanar todo o ímpeto de crédito do credor. Tá? Solidária, todos podem responder pelos créditos que eventualmente forem objeto de demanda. Em solidariedade, o credor pode escolher executar alguns ou todos de maneira ilimitada. Contudo, existe sim responsabilidade subsidiária. Nós temos aí a legislação dizendo que essa sociedade ela constitui um patrimônio especial. Este patrimônio especial deve ser executado em primeiro lugar. Então vamos imaginar o nosso exemplo hipotético aqui de nosso restaurante. Esses bens que foram formados para a execução dessa atividade aí alimentícia, cadeiras, mesas, refrigeradores, fogões, prataria, enfim, tudo que há lá é um patrimônio especial. Se os sócios forem demandados pelos credores, eles podem dizer, olha, executem o patrimônio especial. Por que patrimônio especial? Porque nós não temos patrimônio social. Patrimônio social é sinônimo de regularidade da sociedade, que não é um caso. A sociedade em comum é uma sociedade não personificada, vocês se lembram. Então, primeiro executa o patrimônio especial da sociedade em comum e somente no segundo momento é que se cogita de invadir o patrimônio pessoal dos sócios. A exceção vai dizer daquele sócio que contrata pela sociedade em comum. A sociedade em comum, obviamente, será regida por um sócio em específico e esse sócio que contrata pela sociedade em comum terá que responder com seu patrimônio pessoal. Então, entendido os termos da sociedade em comum, nós podemos avançar para o estudo da sociedade em conta de participação. A sociedade em conta de participação também é uma sociedade não personificada e ela se caracteriza muito mais como um contrato de investimento. Isso quem diz é André Santa Cruz, isso quem diz é Fábio Ulloa, muito mais do que um tipo societário em si. Nesse tipo societário, nós temos dois tipos de sócios, duas espécies de sócios. Um sócio ostensivo, aquele que ostenta, aquele que aparece, e o sócio participante, que é muito mais um investidor, que tem lá um dinheiro parado e vai fazer investimentos para ganhar mais dinheiro do que ele efetivamente ganharia se fizesse aportes financeiros em outros setores. Um exemplo hipotético de sociedade em conta de participação ocorre na construção civil. Então vamos imaginar uma sociedade limitada, uma construtora que realiza loteamentos. Então ela realizou um loteamento numa cidade X, na cidade Y e na cidade Z. Na cidade A, ela procura alguns investidores e estes investidores vão fazer o aporte financeiro, mas não aparecerão.
eles apenas e tão somente fazem o investimento. Para quem? Para a sociedade limitada, para o sócio ostensivo. Se isso ocorrer, nós temos aí a constituição de uma sociedade em conta de participação, que também é conhecida como sociedade secreta. E disse sociedade secreta muito mais porque não há registro na junta do comercial do que propriamente uma necessidade de se esconder o sócio participante, o sócio investidor. Às vezes ele é até conhecido, mas em razão da impossibilidade, do não perfazimento da personalidade jurídica da sociedade em conta de participação, esse sócio participante não pode ser demandado pelos credores. Porque vocês têm que ter na cabeça que quem contrata e quem é contratado é o sócio ostensivo. Portanto, é só ele, sócio ostensivo, que demanda e é demandado. Então, as quesilas, as lides que eventualmente possam surgir contra, por exemplo, de um empregado em face da sociedade, ela se faz apenas e tão somente em face da construtora, do sócio ostensivo. E veja só, nós temos aí a mesma sistemática com relação às sociedades em comum. Existe aí a possibilidade da caracterização do patrimônio especial. Esse patrimônio especial existe entre o sócio ostensivo e o sócio participante. Esse patrimônio especial, se houver a necessidade, patrimônio especial, é que será demandado. Algumas observações importantes. Enquanto na sociedade em comum a existência dela é feita entre os sócios apenas por escrito e de terceiros em face da sociedade por qualquer meio admitido em direito, na sociedade em conta de participação, nós temos que é possível comprovar a sua existência por qualquer meio admitido em direito. Isso é muito importante que ocorra, que vocês tenham em mente. Então, o sócio participante se compromete apenas a dar o dinheiro e quem vai para o fronte de batalha, que contrata, é contratado, demanda e é demandado, é o sócio ostensivo, aquele que ostenta. Nós temos que, se o sócio participante começar a querer se arvorar, a se imiscuir nos negócios do sócio ostensivo, ele poderá ser demandado, ele poderá responder solidariamente junto com o sócio ostensivo. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Nós temos lá um loteamento que está sendo realizado e aí o sócio investidor, o sócio participante, combina com o sócio ostensivo que ao final da construção desse loteamento, ele terá 20 lotes, por exemplo, 20 lotes. E aí fica combinado isso e conforme as obras vão ocorrendo, esse sócio ostensivo vai realizando as obras e o sócio participante começa a aparecer lá no loteamento para observar as obras e começa a dar pitaco, começa a dar ordens para os pedreiros, para as pessoas que estão, o engenheiro que está comandando a obra, não faz assim, faz assado. Esse sócio participante, que teria a função apenas de colocar dinheiro, ele está exercendo aí funções de sócio ostensivo. Nesse caso, se houver alguma demanda trabalhista, esse sócio participante pode ser demandado solidariamente com o sócio ostensivo. Então é muito importante que você tenha isso em mente, eventualmente em uma questão de prova de concurso, prova de OAB ou até mesmo prova bimestral, e pode surgir algum caso hipotético lá na sua prova para você dizer, olha, o sócio participante, ele a princípio não responde em nada em relação àqueles que contratam com ostensivo, salvo se ele, aí é um termo da lei, tomar parte no negócio. Se ele tomar parte, se imiscuir, intervir, dar pitaco, aí sim ele poderá ser demandado. Caso contrário, não. Caso contrário, ele só recebe os proventos e os lucros. Ao final da obra, ele vai receber lá os seus 20 lotes e fim de papo.
Entendido isso, doutores, é muito importante que vocês entendam toda esta sistemática. Lembrando que a sociedade em conta de participação, mesmo que ela seja levada a efeito, documentada entre o sócio ostensivo e o sócio participante e que seja levado a registro, no registro de títulos e documentos, ainda assim ela não terá personalidade jurídica. Então, nós temos que a sociedade em conta de participação, ela é não personificada e nunca poderá vir a ser personificada. Ela é proibida, nesse ponto de vista, ela é proibida de ser considerada sociedade personificada. Mas o que pode acontecer aí eventualmente? Pode acontecer que ou o sócio ostensivo venha a falir ou o sócio participante venha a falir. As regras são diferentes. Se o sócio ostensivo vem a falir, a sociedade em conta de participação considera-se extinta. E o sócio participante, se tiver alguma coisa para receber do sócio ostensivo, ele terá que requerer o creditamento de suas contas lá na falência como credor quirografário, o credor sem nenhum tipo de garantia. Uma outra observação importante vai dizer respeito sobre a possibilidade de se admitir um outro sócio participante. Então, como regra, caso o sócio ostensivo queira admitir um sócio participante, um outro sócio participante, ele vai ter que pedir autorização para esse sócio participante já existente. Olha, eu estou pensando em admitir outro sócio investidor, você autoriza sócio participante, também chamado de sócio oculto? Sim, autorizo, ou não autorizo. Então tem essa regra expressa lá no Código Civil. O que acontece é que no momento da constituição da sociedade em conta de participação, é colocada uma cláusula dentro desse contrato que eventualmente surge entre o sócio participante e o sócio ostensivo, de que fica dispensada a autorização do sócio participante de que o sócio ostensivo admita novos sócios e investidores. Entendido isso, doutores, vamos avançando para a última informação importante. No caso de encerramento da sociedade em conta de participação, não existe que se falar em liquidação. Nós falamos em ação de prestação de contas. É isso então, doutores e doutoras, nós encerramos as sociedades não personificadas, um tema bastante recorrente em provas de concurso, provas de OAB e também nas provas bimestrais da sua faculdade de Direito. Foi um prazer tê-los aqui comigo, vocês são sempre muito bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever no canal do Tabelião, é um prazer imenso tê-los por aqui. Siga-nos pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook. Procure por Breno Dores. Até mais. Tchau.